Estão me ouvindo? Gente, a pessoa tá muito chique. Depois de muitas reclamações sobre o áudio estar longe, finalmente fizemos esse singelo investimento em uma lapela. Quero ver vocês reclamarem agora. Agora falando sério, você que é confeiteira, confeiteiro, quem nunca recebeu aquela mensagem do cliente? Olha, quero um bolo, mas quero molhadinho, capricha, hein? Pois é, todo mundo, isso aí é um pedido universal. Todos os clientes querem sempre um bolo bem molhadinho e essa é uma característica marcante dos bolos brasileiros. Aqui os bolos são tão molhadinhos, tão suculentos, tão fofinhos que ganha o coração de todo mundo que prova. Fora do Brasil não é tão comum você ter bolos tão molhadinhos, por isso que é uma marca registrada nossa de bolos brasileiros serem bem molhadinhos. E foi pensando nisso que eu trouxe hoje 3 opções de caldas para molhar o bolo, que são versáteis, muito práticas de fazer, que vão bem com todo tipo de bolo e que são também econômicas. Bora lá saber quais são essas 3 receitinhas? Oi gente, eu me chamo Brenda Salles, no meu Instagram é Brenda Sweet Place. Aqui nesse canal eu trago dicas semanais de como facilitar a sua vida na confeitaria, algumas receitas, te dou ali mais ou menos o caminho das pedras, porque o que acontece com você também já aconteceu comigo e se de alguma forma eu conseguir te ajudar, já fico feliz demais. E a forma de vocês me ajudarem, abençoados, é curtindo, comentando, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, deixando vários comentários, sugerindo conteúdos, sugerindo assuntos. Essa é a forma que vocês me ajudam. Bora lá, o conteúdo de hoje, como eu disse, serão 3 caldas práticas para a gente conseguir molhar nosso bolo. O ponto-chave quando a gente quer molhar qualquer bolo, deixar ele um pouco mais úmido, além do sabor, a gente tem que prezar muito pela segurança. Tem algumas caldas que são muito faladas por aí, que às vezes não agregam um sabor tão bom, como por exemplo, molhar o bolo com água pura. Já ouvi muita gente indicando molhar bolo com água pura, cada um faz o que quiser da própria vida, mas eu acho que se a gente acrescenta uma calda ao bolo, eu acho que ela tem que agregar. Além da umidade, eu não quero simplesmente um bolo encharcado. Eu quero algo que umedeça o meu bolo, mas que agregue sutilmente algum sabor. E essa também é uma ótima vantagem para as caldas. Às vezes a gente tem um bolo, por exemplo, massa de pão de ló, que não é tão saborosa, não tá bem equilibrada, não é docinha na medida certa, enfim. A calda entra corrigindo essa falta e quem sabe até acrescentando algum sabor. A gente pode fazer calda de N formas. As caldas que eu vou mostrar a seguir são caldas neutras, mas a gente sempre pode agregar algum sabor à nossa calda. Então, para as caldas que eu falaria a seguir, vocês estão livres para saborizar elas como quiserem, principalmente a calda número 1, que é a mais basezinha de todas, vocês conseguem saborizar com o que quiserem, com raspas de limão, de laranja, com suco de limão ou de laranja, com alguma bebida, alguma pasta saborizante de baunilha, de usar chocolate, achocolatado. Então, a calda base, que vai ser a primeira que eu vou mostrar a seguir, vocês conseguem saborizar ela com o que vocês quiserem. Vamos lá, as caldinhas de hoje. Essa daqui é uma calda básica, fácil de se fazer e que vai levar o seu bolo a durar muito mais tempo, pelo menos ali 3 dias. Então, durante 3 dias, eu te garanto que essa calda não vai fazer o seu bolo azedar. Bora lá. Primeiro eu adiciono toda a água. E agora o açúcar. Nem precisa peneirar nem nada, porque o açúcar mesmo já dissolve aqui na água. Dou só uma leve mexidinha para não ficar tudo no fundo e acabar queimando. E acendo o meu fogo aqui no fogo alto. Eu tô usando essa placa de indução e ela é um pouquinho barulhenta, então não se assustem. Vou ligar aqui agora e mostro para vocês o ponto final, que é basicamente esperar ferver 1 ou 2 minutinhos.
prontinho, já deram 2 minutos. Desligo, já desliguei. Ferveu quer dizer que já não tem mais nenhum grão de açúcar. Também já matou grande parte de todos os germes da água. Então, tá ótimo. Desligo. Na hora já transfiro aqui para um outro bowl. Com muito cuidado. E pronto, minha calda tá prontinha, ó. Ela fica assim levemente mais amarelada por causa do açúcar. E pronto, essa calda aqui posso armazenar na geladeira e utilizar fácil entre 3 e 5 dias, desde que é armazenado na geladeira. Pronto, depois de fria, eu gosto sempre de colocar aqui nessa bisnaguinha. Essa bisnaga simples de colocar ketchup, maionese, enfim. Qualquer que seja a calda, eu sempre coloco na bisnaga porque facilita na hora de umedecer o bolo, na hora que a gente está montando os nossos bolos. A calda de açúcar, apesar de no vídeo eu ter feito numa quantidade maior, eu sempre faço em quantidades grandes, porque ela dura bastante na geladeira, você pode reduzir, caso você use em menores quantidades, sempre nessa proporção de 5 para 1. Então, se eu usar 1 litro de água, eu sempre vou utilizar 200 gramas de açúcar, qualquer que seja o açúcar, até porque vai ferver, vai dissolver esse açúcar. Quanto mais fino o açúcar, mais rápido ele será dissolvido. Então, independente do tipo de açúcar. Vocês podem também brincar, como eu disse anteriormente, saborizar essa calda base de açúcar com qualquer coisa. Eu posso adicionar aqui baunilha, pasta de baunilha. Eu sempre gosto eu uso aqui umas pastas de baunilha, essas, ó. Eu sempre uso essas pastinhas de baunilha concentradas no finalzinho, depois que eu já usei tudo que eu podia, eu jogo a minha calda aqui dentro, dou uma chacoalhada e volto pro potinho. Assim eu aproveito 100% da minha pasta de baunilha, que tá cara, né? Então, aproveito 100% da minha pasta de baunilha e transformo ela nessa caldinha saborizada com baunilha. Eu posso também substituir, ao invés de utilizar água, utilizar o próprio suco da fruta. Às vezes, quando eu faço um bolinho de laranja, eu gosto muito de substituir parte da água, ou seja, se eu tinha 1 litro de água, eu boto só meio litro de água e o outro meio litro de suco de laranja. Boto a mesma proporção do açúcar e deixo ferver ali e uso para molhar todo o meu bolinho. É uma calda rala, é uma calda básica, muito econômica e na geladeira, se você faz em grande quantidade e coloca num frasquinho limpo e bem higienizado, dura fácil 3 a 5 dias na geladeira. Então, faço em grande quantidade e vou usando ao longo do tempo. Essa daqui, se a gente não saboriza, como o próprio nome diz, é uma calda básica, não acrescenta tanto sabor. Aliás, não vai mudar drasticamente o sabor do seu bolo, vai umedecer, não vai deixar ele mais adocicado, porque a proporção de açúcar para água está bem equilibrada, e também não vai acrescentar sabor ao seu bolo, a não ser que você saborize essa calda. Sem dúvidas, essa para mim é a melhor. Ela é muito segura, ela é muito econômica, não vai fermentar dentro do seu bolo, não vai fazer com que o seu bolo perca validade, até porque a gente ferveu essa calda, e aqui não tem nenhum agente que apodreça ou que mofe com muita facilidade. Então, essa daqui para mim é a melhor entre segurança, economia e praticidade, porque você bota água e açúcar na panela, deixa ferver ali rapidinho e pronto, acabou. Sua calda está prontinha para ser usada, basta esperar esfriar. Então, essa daqui para mim, sem dúvidas, é a melhor opção e é a opção que eu uso também. A segunda calda de hoje também é uma calda muito versátil, ainda mais rápida de se fazer do que a calda de açúcar, porque nem vai ao fogo. É basicamente água filtrada e leite condensado. Eu gosto sempre de usar como medida a própria bisnaga, então a proporção vai ser de 4 para 1. Então, eu divido aqui de forma imaginária mesmo a minha bisnaga em 4, então ela ficaria aqui 1, 2, 3 e 4. Então, 3 partes de água para uma parte do leite condensado. Então, vem aqui, ó, caixinha mesmo, para vocês verem a praticidade. Encho. Errei a boca do negócio. Encho. 1/4 aqui mais ou menos já tá preenchido, tem aqui mais ou menos 2 ou 3 dedinhos de leite condensado. Preencho o restante agora com água filtrada.
dou sempre um espacinho. Se eu encho até lá em cima, não vou ter espaço para chacoalhar. Então, essa parte de chacoalhar, eu gosto muito de fazer na pia, porque às vezes suja. Mas, se você não tem pia, assim como eu, lá vai o macete. Deixa eu pegar o papel toalha. Então, vocês pegam o papel toalha, ó, cerca aqui ele, cerca tudo, dobra, ó, cerca principalmente essa emenda daqui, que é onde vai vazar. Eu cerco, ao mesmo tempo que eu aperto aqui com a mão, ó, eu tapo o buraquinho aqui em cima. Também não vale a pena usar a própria tampinha porque vaza. Então, seguro firme, enquanto eu vedo aqui, eu tampo lá em cima e agora eu chacoalho. Se fizer isso sem esse macete, é calda para todo lado. Vocês vão por mim. Ó, chacoalha, ainda tem um pouquinho aqui embaixo. Mesmo assim tá sujando mesmo. Mais um pouquinho. Prontinho, tá pronta a nossa calda à base de água e leite condensado. Essa calda, eu confesso para vocês que ela é muito prática. Às vezes, quando eu tenho alguma coisa com muita pressa, eu fiz a minha calda base anterior, acabou, eu tô com pressa, preciso de uma calda rápida, eu apelo para essa daqui, porque ela é muito prática de se fazer e também é econômica. A outra a gente tem a desvantagem de ter que esperar esfriar, essa daqui não. Misturou tudo, papum, tá pronto. Em menos de 1 minuto, 2 minutos, você tá com essa calda pronta para ser usada. Então, quando eu preciso de algo mais rápido, a minha básica acabou, essa daqui resolve o meu problema. Só que essa daqui é o que eu não gosto. Por ter leite condensado, apesar de ser algo que foi levado a altas temperaturas, que tem um percentual de açúcar enorme, que não permite a fácil proliferação de micro-organismos, tem parte de leite aqui. Então, isso diminui demais a validade, sem contar que a chance de experimentar no bolo é ainda maior. Então, o que a outra tinha de validade de até 5 dias, essa daqui eu não passo de 2 a 3 dias em hipótese alguma, porque eu sei que ela vai estragar. Teve um dia que eu esqueci essa calda, eu fiz, usei, deixei em cima da bancada e fui fazer outras coisas, deixei de um dia para o outro. No dia seguinte, fora da geladeira, isso aqui, o potinho, foi pro lixo, porque era puro mofo. Então, na temperatura ambiente, de um dia pro outro, já foi, perdeu tudo. Na geladeira, segura. Enquanto que a calda básica de açúcar também já aconteceu isso. Eu também já esqueci aqui, de um dia pro outro, e não mofou. Então, as chances dessa daqui ter a proliferação de micro-organismos é muito maior, justamente porque ela tem mais sólidos de leite, ela é mais adocicada, então é a comida perfeita para os micro-organismos. Mas fica aí a dica da praticidade, papum, tá resolvido. Eu acho ela mais saborosa do que a calda básica, mas ela é mais perecível e acho que fica um pouco mais adocicado. Menos leite condensado do que esses 2 dedinhos que eu coloquei aqui, não dá, fica muito sem graça, muito sem gosto. Então essa é a proporção ideal, apesar dessa desvantagem aí de ser mais perecível e tudo mais. Terceira e última calda, refrigerante. Ai, Breno, não acredito, refrigerante. É, gente, refrigerante. Quem nunca teve uma tia, uma avó que fez aquele bolão retangular, tamanho família não, tamanho vizinhança, tamanho bairro, que molhava o bolo com refrigerante e ficava uma delícia. Eu lembro, gente, esse sabor tá aqui na minha boca agora, tem gostinho de infância. A minha tia, eu tinha uma tia que fazia um bolo delicioso de coco, usava aquelas massas prontas, festa, sabor festa, fazia uns bolos gigantescos, só que ela molhava com Fanta, que é refrigerante de laranja. Mas a questão, quais são os pontos negativos de utilizar Fanta? Apesar do sabor ficar delicioso, esse é de fato um ponto negativo, porque você vai acrescentar saborzinho residual de laranja no seu bolo. Então, se você molha todos os seus bolos com Fanta, todos os bolos terão um saborzinho de laranja. Então, às vezes você quer molhar um bolo de chocolate, não convém você usar Fanta, justamente por conta do saborzinho de laranja. E quando você molha um bolo branquinho, a Fanta também tem cor laranja.
Então você vai acrescentar cor e sabor ao seu bolo. Óbvio que o seu bolo não vai ficar assim com aquele laranja radioativo, vai ficar um laranjinha muito sutil, um branquinho puxando ali pro laranja, coisa muito sutil, que não vai impactar assim tão negativamente no seu bolo. Mas o guaraná, ele é o sabor mais neutro entre os refrigerantes e também a corzinha mais neutra. O ponto mais positivo de todos, sem dúvidas, é a praticidade. Querem ver a praticidade? Ó, bisnaguinha. Vou deixar o último golinho pra mim. Amo Guaraná. Amo. Pra mim é o melhor refrigerante de todos. Coca-Cola que me perdoe, mas não trai ninguém não, meu amigo. Isso aqui é dos deuses. E aqui já foi, viu, gente? Ó, pronto, é só usar. Abriu e usou. Não precisa nem estar gelado, viu? O bolo não vai se importar, não. Ele não precisa ser refrescante. Não precisa nem estar gelado. Então, abriu e usou. Eu, quando morava em Portugal, trabalhei numa doceria famosérrima, que é daqui do Brasil, mas tinha uma franquia lá em Portugal. E lá a gente só molhava com guaraná. Do jeitinho que vinha o pack, natural mesmo, era só abrir e usar. E essa é a maior vantagem, a praticidade e a durabilidade. Isso aqui, gente, tem tanto conservante, tanto anti isso, anti aquilo, que não tem nada que faça isso aqui morfar. Então, esse é o maior ponto positivo. Quer ver? Vamos ver os ingredientes. Enquanto o outro era água e açúcar, a outra era leite condensado, que é basicamente leite concentrado, leite em pó, não sei o que, amido, e água. Esse aqui, vamos lá para os ingredientes. Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservantes, benzoato de sódio, sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Corante caramelo, que é cancerígeno. Pois é. Isso aqui, gente, não tem nada que vá crescer micro-organismos aqui dentro. Com muita dificuldade eles sobreviverão a essa bomba radioativa que é o refrigerante. Então, para o bolo, para a segurança do bolo, é maravilhoso. Claro que a gente não vai entrar nesse mérito de ser fitness, até porque a gente tá falando de bolo, né? Então, o guaraná, sem dúvidas, é uma ótima opção. Gostinho de infância, super seguro para usar nos seus bolos. Até hoje tem muita gente que usa, como é o exemplo dessa confeitaria que eu trabalhava lá em Portugal. Era só guaraná. Abriu, usou, abriu, usou. Era prático, super rápido, acabou. Você vai ali na esquina, pega no mercadinho, já tem. Compra num garrafão de 2 litros, até 3 litros já tem, né? Refrigerante. Então, é uma opção mais ou menos barata, com uns 10 reais. Você tem aí um garrafão enorme de refrigerante para conseguir molhar o seu bolo. Tem gente que molha com guaraná, nunca vi gente molhar com Coca-Cola, mas acho que segue essa mesma linha, mas com esses prejuízos. Vai adicionar um sabor muito específico e vai adicionar uma cor nada agradável para os nossos bolos se eles forem branquinhos. Então o guaraná também fica aí a minha indicação. Claro que sempre vai ter aquela pessoa, Deus me livre usar guaraná, mas não tem problema algum, gente. Saborzinho de infância e de fato fica muito bom. As pessoas usam e não tem problema nenhum, a gente não precisa ter preconceito. O que a gente tem mesmo é que testar, nada substitui o teste. Então pegue a sua massa favorita, o seu recheio favorito, molhe utilizando essas 3 caldas, prove, dê para alguém da sua vizinhança, alguém da sua casa. Às vezes é bom alguém mais distante, porque o povo da nossa casa às vezes não tem coragem de dar uma opinião muito sincera. Então pegue um vizinho, dê para alguém de sua extrema confiança que tem um paladar apurado e que tem opinião sincera. Peça para essa pessoa opinar sobre esses três bolos molhados com essas 3 caldas, e aí você chega à sua opinião final. O que é que vale mais? Qual o melhor custo-benefício? O que é que maior se adequa à sua produção? Brenda, não tenho muito tempo de estar fazendo calda, de estar esperando calda esfriar. Faz a de leite condensado com água. Brenda, não quero porque estraga mais fácil. E das 3, ela é que estraga mais fácil, não tem tanta durabilidade. Então não quero. Então a melhor opção para você vai ser o refrigerante, porque está pronto e não estraga mais fácil. Sem dúvida, é o que dá a maior durabilidade. Você não precisa conservar ele na geladeira.
Botou aqui, usa o que sobrou na garrafa, você deixa lá em temperatura ambiente. Guardar na geladeira é opcional, mas se você abrir o guaraná, vai perder o gás naturalmente e você não precisa desse gás para nada. Então vai perder o gás, usa o que você quer, o restante fica no garrafão. Claro que você precisar usar novamente, é só encher e ir utilizando até o garrafão acabar e pronto. É muita praticidade e eu acho que é muito vantajoso usar esse tipo de calda. Sem contar que você, na hora que o cliente provar, ele vai lembrar daquele gostinho de infância, ele não vai saber o que é. Mas ele fala, caramba, esse bolo me lembra alguma coisa que eu não tô sabendo identificar e lá tá o seu segredo. Bolinho molhado com refrigerante. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui de bônus, que é falar com vocês sobre uma calda que também é muito difundida e que eu não gosto muito de utilizar. Tanto quanto molhar o bolo só com água, molhar o bolo só com leite. Eu acho que fica extremamente saboroso, só que é extremamente perecível. Então, quando você molha o seu bolo com leite, você está assumindo grandes riscos. A partir do momento que a gente vende um bolo para um cliente, tudo que acontecer com aquele bolo naquele período de validade que você garantiu para ele, que 3 dias é o período de validade do bolo, durante aqueles 3 dias, tudo que acontecer é sob a sua responsabilidade. Então, eu preciso garantir que o meu bolo vai chegar até o 3º dia bem. E isso nas mais variadas condições. Às vezes o cliente não guarda na geladeira, às vezes ele deixa a temperatura ambiente. Salvo as exceções de bolo que vá morango fresco, eu aviso, olha, tem que ser mantido na geladeira. Agora, isso me garante que vai ser mantido? Não garante. O cliente faz o que ele quiser quando o bolo chega na casa dele. Então, usar o bolo, molhar o bolo apenas com leite é extremamente arriscado. Esse bolo, a gente usa um termo que é trabalhar, esse bolo vai trabalhar, esse bolo vai fermentar e com certeza vai ficar ácido, o leite vai azedar ali dentro do bolo e o cliente vai perceber que ali tem algum probleminha, fica com aquela acidez, com aquele cheiro forte. Então, evitem esse tipo de contratempo, molhem com leite, apenas o bolinho caseiro que vocês fizerem em casa mesmo, para consumo imediato. Pronto, fica mais saboroso, mas não é seguro, ponto final. Quando a gente trabalha para fora das nossas portas, para fora, a gente tem que trabalhar com máxima segurança, entregando para o cliente o melhor e o mais perfeito que a gente puder. Então, se dá para eu evitar em utilizar um produto extremamente perecível no meu bolo e evitar essa frustração do cliente, evitar esse problema, por que raios que eu vou insistir em utilizar algo que pode me prejudicar no futuro? Para mim isso não faz sentido nenhum. Então, pense muito bem o que você vai fazer, se você vai fazer para fora, se você vai fazer para dentro de casa, qual vai ser o estilo de bolo, qual vai ser a massa de bolo, veja qual é o melhor custo-benefício entre as 3 caldinhas e escolha o que é melhor para você, o que faz mais sentido para você. Mas e aí, vocês já conheciam essas 3 caldas, já utilizavam, já tem a sua preferida? Qual que é? Me diz aqui nos comentários se vocês já conheciam, qual que vocês já utilizam, qual que é a favorita de vocês e aproveitem também para já deixar alguma dica de conteúdo que vocês querem ver por aqui, querem me ver palpitando, que é isso que eu faço, né, gente? Dar aqui para vocês a minha experiência e dar os meus palpites dentro da minha vivência, é claro. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Agora eu vou voltar minha calda aqui pra garrafa. O refrigerante não tá barato não pra eu estar gastando assim pra fazer vídeo. Guardar ali junto com os outros, depois o Lucas compra. Não vai nem desconfiar.